A Itália não foi às últimas 2 Copas do Mundo e está novamente em crise. Então, chegou a hora de chamar alguém para resolver esse problema. E eles resolveram trocar de técnico. Saiu Spalletti e entrou Gennaro Gattuso? Salve, salve pessoal, eu sou Felipe Lobo, você está no Meio Campo e hoje vamos falar dessa escolha da Itália para ser pro técnico que saiu o Spalletti e entrou Gennaro Gattuso. Uma escolha que tem pouco a ver com a trajetória dele como treinador e muito a ver com a experiência dele como jogador. Neste vídeo a gente vai entender um pouco dos bastidores dessa escolha e, enfim, o que esperar da Itália de Gattuso. Alguns jogadores têm uma mística que resiste ao tempo e Gattuso é um deles. Ele nunca foi brilhante tecnicamente, mas sempre se destacou pela entrega e por conseguir fazer muito bem a sua função, principalmente a marcação no meio-campo, e se tornou um símbolo de raça, marcado pelos títulos no Milan, onde teve a sua melhor fase na carreira, e também a conquista do título mundial pela Itália em 2006. Ele é um desses ícones da Itália, daquela Itália de 2006. A escolha de Gattuso tem muito a ver com esse currículo vencedor que ele teve em campo, porque fora dele não é bem isso. O presidente da Federação Italiana deixou muito claro que a história de Gattuso pela seleção italiana e como jogador é o que pesou mais. Ele disse que Gattuso é um símbolo do futebol italiano e que a camisa azurra é como uma segunda pele para ele. É bonito falar sobre segunda pele do Gattuso para a Itália, mas a verdade é que isso ignora o ponto fundamental de que ele não é um técnico que mostrou capacidade para liderar uma equipe em grandes competições. E a Copa do Mundo, onde a Itália pretende chegar, é uma grande competição. Gattuso foi uma escolha emocional, baseado no líder que ele foi em campo e no que ele pode fazer para tentar juntar a Itália, tentar ser um agregador, algo que tem muito a ver com o apelo emocional que a gente viu, por exemplo, na escolha de Dunga em 2006 e depois em 2014 de novo na seleção brasileira. E a gente já viu isso em outras seleções também. Tem pouco a ver com a experiência dele como treinador, tem muito a ver com a imagem que ele construiu ao longo da carreira. Quando Luciano Spalletti já parecia em vias de ser demitido e ele mesmo anunciou a demissão antes do jogo contra a Moldávia, o primeiro nome que surgiu na imprensa italiana foi de Claudio Ranieri, um técnico veterano e que fez um excelente trabalho na última temporada dirigindo a Roma, o clube da sua vida. Ele já estava aposentado, ele decidiu se aposentar depois do trabalho que ele tinha feito no Cagliari, mas voltou ao trabalho só porque a Roma o chamou e a Roma estava completamente perdida desde a saída do Juric. É um técnico que foi mal por lá, eles precisavam de um rumo, chamaram Claudio Ranieri, ele fez um excelente trabalho, quase levou a Roma à Champions League e decidiu se aposentar de novo, agora vai ter um cargo diretivo na Roma. Mas a Itália veio bater a porta de Claudio Ranieri e ele, com a elegância de sempre, recusou o convite dizendo que não se sentia à altura. Outro nome que seria óbvio, mas não parece ter sido nem sequer cogitado, foi de Vincenzo Italiano. Vincenzo Italiano fez um excelente trabalho pelo Bolonha, foi campeão da Copa da Itália pelo Bolonha e já tinha feito trabalhos anteriores muito bons, especialmente na Fiorentina, onde levou o time 2 vezes à decisão da Conference League. Também já tinha feito um trabalho de destaque antes em outros clubes menores. Vincenzo Italiano seria uma opção interessante, mas na Europa, na Itália, como outros países europeus, sair de um clube para ir para a seleção não costuma ser o caminho mais escolhido, especialmente em técnicos ainda jovens e promissores, como é o caso do Vincenzo Italiano. Então, ele parece nem ter sido cogitado. O nome mais óbvio de todos, claro, seria o de Carlo Ancelotti, que deixou o Real Madrid ao final desta temporada, mas, é claro, não seria mais uma opção, porque ele fechou com o Brasil. Por pouco tempo, aí, talvez um mês de prazo, ele talvez tivesse sido a melhor opção para a Itália e tivesse escolhido. Ele já chegou a falar que se treinasse seleção, treinaria a Itália, acabou escolhendo o Brasil depois de sair do Real Madrid e tenho certeza que se ele estivesse disponível, certamente ele preferiria a Itália ao Brasil. Não porque o Brasil não seja atraente, mas porque a Itália, claro, teria um apelo emocional para ele. Mas ele tinha se comprometido com o Brasil e Carlo Ancelotti não voltaria atrás e também teria questões contratuais, enfim. Acabou não sendo uma opção por uma questão de timing, e às vezes isso acontece, né? Outros nomes poderiam ser especulados e alguns deles até foram, como Roberto Mantini.
Roberto Mancini foi treinador da Itália que levou o time ao título da Eurocopa em 2021, mas a sua imagem ficou muito manchada dentro da federação e até no futebol italiano por ter saído da Itália para aceitar uma proposta milionária da Arábia Saudita, onde ele acabou demitido, aliás. Ele foi demitido da seleção saudita, que não fez uma boa campanha nas eliminatórias, e disse em entrevistas antes da escolha ser anunciada do técnico que ele gostaria de voltar. Acabou não sendo escolhido. Alguns outros nomes até poderiam ser cogitados, mas já estavam fechados com clubes importantes e não deixariam seus cargos, não só por uma questão de prestígio, porque os clubes têm mais prestígio por lá do que as seleções, mas por uma questão de salário também. A seleção italiana, como várias outras seleções, mesmo as seleções de ponta, não pagam salários muito altos. O Brasil, neste caso, é uma exceção. Então, nomes como, por exemplo, Antônio Conte, campeão italiano pelo Napoli, e depois de já ter conquistado o título pela Juventus e pela Inter, seria uma opção óbvia. Ele já trabalhou na seleção italiana, dirigiu a seleção na Eurocopa de 2016, em que ele foi muito bem, mas ele não seria uma opção, está no Napoli, não deixaria o Napoli. Outro nome seria Maurício Sarri, que estava desempregado, mas já voltou e foi escolhido como técnico da Lazio, e vai fazer um novo trabalho na Lazio. Ele que já tinha sido da Lazio, tinha sido demitido e agora voltou. Outro nome, este sim chegou a ser especulado inclusive em jornais italianos, é Stefano Pioli, campeão italiano pelo Milan e que estava na Arábia Saudita. Mas ele deve mesmo ficar na Fiorentina, que é um lugar onde ele já trabalhou e que a atração salarial e até do trabalho em si é melhor. Então, a Itália foi ficando sem muitas opções para escolher o seu técnico. Uma opção que seria puro entretenimento seria José Mourinho, que fez um bom trabalho na Inter, também teve um trabalho bom, pelo menos em alguns momentos, na Roma, e hoje é técnico do Fenerbahçe. Seria uma opção interessante, mas aí entra um problema que o Brasil também viveu até escolher Ancelotti, que é não querer técnicos estrangeiros. A Itália tem uma grande resistência a ter um técnico estrangeiro na sua seleção, então José Mourinho já teria esse problema para ser escolhido. Ele acabou que nem foi muito cogitado e, além disso, teria o problema do salário. O salário dele no Fenerbahçe é altíssimo, jamais seria nem sequer aproximado na Itália, então é uma opção que nem foi considerada. Se você quiser mais conteúdo do Meio Campo, nós temos uma newsletter, com edição exclusiva para assinantes na terça-feira e outra gratuita, aberta para todo mundo, na sexta-feira. Esse canal também tem um clube de membros que concede acesso à newsletter exclusiva a partir do plano centenário, além de outros benefícios, como um grupo de WhatsApp para bater papo sobre futebol. Falando em bater papo sobre futebol, nós gravamos um podcast 2 vezes por semana, com lives às 19h30 de segunda-feira e às 14h de sexta-feira. E depois, ele aparece no seu agregador favorito. E se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal, dar um like, compartilhar, contar para seus amigos. Tudo isso ajuda bastante. Foi assim que Gattuso talvez fosse realmente o único livre e disposto a fazer algo, mas o currículo dele deixa muitas dúvidas. Gattuso hoje tem 47 anos e começou a sua carreira como jogador ainda. Isso, na verdade ele começou a carreira de técnico ainda quando jogador, enquanto defendia o Sion na Suíça, fez aquele trabalho por poucos jogos de ser jogador e técnico e depois passou por outros clubes como o Palermo e o Creta, mas não foi um trabalho de destaque. E um trabalho interessante que ele teve, ou melhor, não sei se interessante é a melhor palavra, curioso talvez seja melhor, foi no Pisa, onde ele conseguiu ser rebaixado com o Pisa com a melhor defesa do campeonato. Isso mesmo, ele teve a melhor defesa do campeonato, uma média de menos de 1 gol por jogo, mas também foi rebaixado porque o seu ataque foi o pior ataque do campeonato. Então, uma situação curiosa que ele fez isso na segunda divisão italiana, um trabalho que mostra um pouco do problema que Gattuso enfrenta sem conseguir equilibrar seus times. Gattuso também teve passagens por times importantes da Itália. Ele foi técnico do Milan, onde ele primeiro começou nas categorias de base e acabou sendo levado ao time principal logo depois da saída de Vincenzo Montella. Se tornou o técnico do time principal, ficou 1 temporada e meia, não conseguiu ter grandes resultados, não foi nenhum desastre, mas ele ficou em 6º em um ano e em 5º no outro ano, não conseguiu levar o time de volta à Champions League e isso fez com que ele acabasse saindo. Depois ele foi comandar o Napoli, onde ele não conseguiu fazer grandes campanhas no campeonato italiano, mas ele ganhou um título em 2020 da Copa da Itália, um título que foi muito importante para o Napoli, mas de novo, não conseguiu fazer uma campanha decente, não conseguiu ir para a Liga dos Campeões e aí
foi demitido. Seus últimos trabalhos foram no Valência, no Olympique de Marseille, e nos dois clubes ele durou muito pouco, cerca de 6 meses, e acabou demitido sem deixar nenhum grande impacto, e depois ele foi trabalhar nessa última temporada no Hajduk Split, da Croácia. Ele terminou em terceiro no campeonato, em algum momento ele chegou a brigar pelo título, mas caiu muito na reta final, muitos tropeços, o time ficou em terceiro, mas acabou não brigando efetivamente pelo título, então não foi um trabalho lá muito notável. É um currículo no máximo mediano, e nada ali grita: este é o cara que está pronto para levar a Itália de volta para a Copa do Mundo depois de 2 campanhas fracassadas. O Gattuso sempre foi conhecido pela sua motivação, pela sua paixão, mas os seus times não são só baseados em motivação ou em raça. Seus times costumam ser bem organizados, não costumam ser muito criativos. Ao longo da sua carreira, ele usou mais uma defesa com 4 jogadores na linha defensiva, mas ele se tornou mais flexível nos últimos anos e na última temporada no Hajduk Split usou bastante uma formação com 3 zagueiros. Isso faz bastante sentido na Itália, que tem uma excelente safra de zagueiros. Entre os ótimos nomes que a Itália tem para defesa, nós temos Bastoni, Mantini, Calafiori, Scalvini, Gabbia, Mantini, enfim, muitos bons nomes para formar uma linha defensiva sólida, e, portanto, a ideia de 3 zagueiros pode fazer sentido para a Itália. É muito provável que Gattuso se apoie em jogadores para formar uma base para o time. Então, Donnarumma, com quem ele trabalhou no Milan, certamente será o goleiro, e outros jogadores como Bastoni na defesa, uma parte fundamental dessa Inter de Milão que fez muito sucesso nos últimos anos, apesar da derrota acachapante na final da Champions League. Jogadores como Barella, outro também da Inter, que é muito importante, e Tonali, ex-Milan, que ele conhece muito bem, vendo jogar no Milan. O Tonali, inclusive, ligou para ele para pedir autorização para usar a camisa 8 dele no Milan, então tem ali já uma relação. Hoje o Tonali joga no Newcastle, e o Tonali, uma vez ele foi comparado com o Pirlo, e ele disse que ele se parecia mais com o Gattuso, então mostra um pouco da devoção que o Tonali tem pelo Gattuso. Certamente isso vai influenciar no trabalho aí, ajudar o Gattuso nesse começo de trabalho na Itália. É esperado também que Gattuso dê mais espaço a jogadores jovens, como por exemplo o Giovanni Leone, que se destacou pelo Parma, o Casadei, que se destacou pelo Torino, e o Francesco Pio Esposito, atacante que hoje está na Inter, inclusive está na lista do Mundial de Clubes, pode jogar pela Inter, mas que na última temporada jogou pelo Spezia emprestado. Ele é um jogador bastante jovem, um centroavante que é muito esperado que ele tenha mais espaço, porque ele é visto como uma promessa do futebol italiano. Esses são apenas 3 nomes, mas Gattuso deve dar mais oportunidades para jogadores, alguns deles que ainda nem conseguiram se destacar ou pelo menos jogar com frequência em seus clubes. É algo que o próprio Mantini chegou a fazer quando ele assumiu a seleção italiana e que pode ser importante para o futebol italiano começar a se renovar. O contrato de Gattuso é até 2026, ou seja, se ele chegar à Copa do Mundo. Se a classificação for alcançada, o contrato será renovado automaticamente até a Eurocopa de 2028. A Itália está apostando na mística, no ex-jogador guerreiro de 2006, aquela lembrança vencedora do jogador levantando a taça, correndo pelo campo inteiro, mas não há muitas razões para acreditar no Gattuso como técnico. Todos os seus trabalhos têm ressalvas importantes. Os melhores trabalhos dele foram no Milan e no Napoli, e mesmo assim foram trabalhos bastante razoáveis no máximo. É preciso que a Itália se renove, e essa é uma missão que o Gattuso certamente vai levar a sério. Não há muitas razões para se acreditar numa melhora significativa, mas a Itália tem bons jogadores, e talvez, se Gattuso conseguir pelo menos reunir os melhores jogadores, dando um pouco de frescor com esses jogadores jovens que estão surgindo e que têm bastante potencial, pode ser que a Itália chegue à Copa do Mundo. E para um país do tamanho da Itália dentro do futebol, estar na Copa do Mundo é fundamental. Não dá para perder a 3ª Copa seguida. No momento, o que os italianos podem fazer é torcer, e torcer muito. Isso eles sabem fazer, e Gattuso vai ter que mostrar que, além de um grande jogador em campo, ele vai conseguir ser um técnico importante para a Itália. E você, o que você achou da escolha do Gattuso? Quem você teria escolhido no lugar da Federação Italiana? Você acredita no trabalho do Gattuso? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber o que você acha e qual é a sua expectativa, se a Itália vai ou não vai para a Copa do Mundo. E se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, mande para os amigos, porque isso ajuda demais. É muito importante que você deixe o seu like, e se puder,
pode dar o hypar, o botão hypar ajuda bastante a gente a ir mais longe. Então é isso, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!